Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas intervenções que são utilizadas no tratamento da coluna vertebral, tanto coluna lombar, coluna torácica e coluna cervical. Só que eu quero falar especificamente hoje sobre as manipulações na região torácica. Quais que a gente mais utiliza, para que a gente utiliza e como a gente tem que utilizar o raciocínio clínico para aplicar essas intervenções. Antes da gente começar, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, manda sua dúvida, manda sua pergunta, porque, como eu sempre digo, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e também, quem sabe a gente não faz um conteúdo já direcionado para a sua dúvida. Vamos lá para o conteúdo. Muito se fala sobre as manipulações, né? Aqueles estralos na coluna, né? E tem muita crença envolvida. Eu já falei aqui em outros vídeos também, né? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o raciocínio da utilização da fisioterapia manipulativa. Manipulação é uma intervenção, ok? Não é um tratamento. Começa por aí. E a gente utiliza bases neurofisiológicas para explicar os efeitos que a gente está querendo com a manipulação. E quando a gente fala de bases neurofisiológicas, o buraco é mais fundo. Mas, vamos resumir aqui. Todas as vezes que a gente vai utilizar uma técnica manual, a gente tem vias de acesso sensórias. Então, toda resposta que a gente espera, ela tem várias vias de entrada, vamos falar assim, e vias de decodificação para essas entradas de sinais, vamos dizer assim. Vamos resumir? Toda intervenção manual, eu tenho uma resposta central também, ou seja, é como se eu faço uma ação local, eu envio uma informação para o meu sistema nervoso central e essa decodificação gera uma cascata descendente de reação, aonde a gente espera que, após as manipulações, eu tenha 3 efeitos básicos, que é ganho de amplitude de movimento, relaxamento e bem-estar do paciente e alívio de sintomas. Então, é assim que a gente tem que utilizar a fisioterapia manipulativa dentro do nosso raciocínio clínico. E hoje eu quero falar especificamente das manipulações da região torácica. Por quê? São muito utilizadas, né? São fáceis de ser aplicadas e fáceis de ser treinadas pelos profissionais de saúde, né? Lógico que dentro do treinamento tem que lembrar que existem indicações e contraindicações, né? A gente tem sempre que se atentar na avaliação do paciente sobre as bandeiras vermelhas. Tem um vídeo no canal falando sobre bandeiras vermelhas, depois vocês dão uma olhadinha lá para a gente discutir um pouquinho o que é isso e refletir sobre o tema. Como a gente busca efeitos neurofisiológicos, a literatura já mostra para nós que a manipulação na coluna torácica ela é benéfica, inclusive no tratamento da dor lombar crônica. Poxa, eu gero esse relaxamento também à distância? Sim. Da mesma forma que pacientes com dor cervical crônica também se beneficiam com os efeitos da manipulação torácica. Inclusive, a gente tem pacientes que após manipulação torácica, além de alívio de sintomas na região cervical, também ganham amplitude de movimento de rotação do pescoço. Pô, Bernardo, então meu paciente com dor cervical crônica e com restrição de movimento da coluna cervical, eu posso utilizar manipulação na coluna torácica? Minha sugestão é o seguinte, não só pode, como deve. Eu uso na grande maioria dos meus pacientes que não tem contraindicação. Mas e para as condições musculoesqueléticas da coluna torácica? Também utilizo? Sim! Por que não? Lembrem-se dos efeitos que você está buscando. Ganho de amplitude, alívio de sintomas e relaxamento do paciente. Lembrando que, dentro do conceito da fisioterapia manipulativa, a manipulação ela deve ser precedida de exercício terapêutico, ou seja, a gente faz a manipulação para ganhar amplitude de movimento, para relaxar a região e favorecer o exercício. Agora eu vou mostrar para vocês 2 manipulações que eu uso frequentemente com os meus pacientes, que é a manipulação da técnica de parafuso
e também da técnica DOG, né, do inglês DOG, Direct On Ground. A técnica de parafuso que eu utilizo na manipulação torácica é com paciente de barriga para baixo, em decúbito ventral, aonde eu posiciono a minha mão realizando o alívio de tensão aqui nos tecidos moles. Então eu posiciono pisiforme com pisiforme, olha só, de um lado do outro, travei e travo o meu cotovelo para eu fazer justamente a alavanca de força na direção do meu externo. E utilizo a respiração do paciente. Puxa o ar. Soltou. Chego no fim e faço a manipulação. A outra técnica que eu utilizo com bastante frequência é a técnica DOG, com o paciente de barriga para cima, em decúbito dorsal. É claro que para utilizar uma técnica ou outra, vai depender muito da preferência do paciente, né? Tem paciente que não se sente à vontade com essa técnica, uma técnica onde você chega mais perto do paciente, aí eu utilizo outra técnica, né? E assim a gente vai lidando. Ambas as técnicas que eu estou mostrando hoje aqui têm o mesmo efeito neurofisiológico que eu estou buscando. Então, para a técnica DOG, eu vou fazer o seguinte, eu cruzo os braços da minha paciente, né? Ela mantém aqui. Eu vou usar um posicionamento de mão aqui, ó, de pistola, aonde eu encaixo o processo espinhoso aqui do meu paciente, ó. Processo espinhoso, encaixei e a paciente encaixa na minha mão, ó, fica confortável tanto para mim quanto para a paciente. E acompanho a respiração da paciente e faço um movimento rápido no fim da amplitude de movimento. Puxa o ar, soltou, lá no fim, pum, manipulei e tá tudo certo. Era isso que eu queria trazer para vocês sobre a manipulação da coluna torácica e mostrar como que ela pode ser uma intervenção chave no tratamento das dores na coluna cervical e também da coluna lombar. Não esquecendo também, óbvio, né, da região torácica. Espero ter te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse raciocínio clínico utilizando bases neurofisiológicas e espero ter te ajudado com isso aí na sua clínica ou no seu atendimento particular. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais nada. E claro, visite a gente também nas outras redes. Toda semana, de segunda ou terça-feira, eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, onde eu coloco consulta grátis que você pode me perguntar o que você quiser. Até o próximo vídeo.